Mulheres de Esperança. De acordo com o documento elaborado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, apresentado o ano passado, 56% dos trabalhadores em Portugal recebiam um salário inferior a 1.000 euros. Olá, o meu nome é Inês e juntamente com a Sónia e a Miriam damos início ao programa Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga ouvinte, é muito bom ter a tua companhia. Inês, isso é que foi um início de programa. Desde o final do ano que não se fala noutra coisa. Aumentos, aumentos e aumentos. Pois é, Miriam, aumentos em tudo menos nos salários. Essa é que é a verdade. O desafio de fazer o ordenado chegar ao fim do mês é cada vez maior e é por isso que o tema do programa de hoje é tão relevante. Sónia, vamos manter o suspense. Vamos. Convido-te, antes de mais, a subscrever o nosso canal de YouTube e a ativar as notificações. A seguir o nosso podcast no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast e partilhem com a vossa família e amigos, claro. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Não sabes como gerir o salário para que ele dure o mês inteiro? Acontece-te o salário cair na conta e nem dás por ele desaparecer? Por mais até que queiras poupar algum dinheiro, o ordenado nunca é suficiente? Se a tua resposta é sim, então não podes mesmo sair desse lado sem ouvires o que temos hoje para ti. De acordo com o que a Inês disse no início do programa e segundo o documento do Ministério do Trabalho, mais de metade da população trabalhadora portuguesa recebe um salário abaixo dos 1.000 euros. Se considerarmos que as despesas mensais vão da habitação, água, luz, gás, serviço de telecomunicações e alimentação, é complicado perceber como podem as famílias gerir os seus mini salários. Sim, olhar para as coisas desta perspectiva é completamente assustador, mas igualmente necessário em falar sobre elas. Segundo um estudo, cerca de 90% dos rendimentos familiares eram gastos em bens e serviços. Ou seja, uma pessoa que receba 900 euros por mês, apenas lhe sobra 10% no final do mês, conta apenas e em média 90 euros. Sabemos que este assunto do dinheiro é um tema um pouco sensível. Afinal, cada uma de nós tem a sua perspectiva acerca de como gastar ou poupar. Mas o que queremos trazer-te hoje são apenas algumas ideias, conceitos ou dicas que desejamos que possas analisar e tirar deles o proveito certo para a tua vida. Isso mesmo. Concorda 100%. Se ainda vives em casa dos teus pais ou familiares, esta é a melhor altura para poupares dinheiro e acelerares o caminho até aos teus objetivos financeiros. Podes já ter ouvido isto vezes sem conta e até achar o tema maçador. Mas acredita, é bem verdade, por isso aproveita. Quando não temos despesas fixas mensalmente, é mais fácil começar a poupar. É também importante começares desde cedo a aprender a gerir o teu dinheiro. Cria budgets, fundos, para os diferentes gastos que tens ou queres ter e constrói bases sólidas nas tuas finanças pessoais. É como se fosse um teto para uma determinada despesa e assim o controle fica muito mais fácil. Bom, excelentes dicas, meninas. Afinal, a forma como começamos a gerir o nosso dinheiro irá fazer toda a diferença no futuro. Se começaste a trabalhar recentemente e ainda sentes alguma insegurança e dúvida de como gerir o teu salário, queremos dizer-te que é normal. No entanto, está ao teu alcance aprenderes a gerir o teu dinheiro. Fazer isto nesta fase inicial da vida vai fazer toda a diferença no teu futuro. Quando as responsabilidades forem maiores ou pensares em grandes investimentos na tua vida, já tens uma base. Dedica tempo às tuas finanças pessoais e vê as possibilidades que o dinheiro bem gerido te podem dar. Neste sentido, queremos deixar-te algumas dicas para que possas gerir bem o teu salário, de forma a pôr um fim à tua desorganização financeira. Estas dicas foram elaboradas com a ajuda do Dr. Finanças e da Cat Poupança. Vamos começar pela primeira? Vamos! Dica número 1. Organiza o teu salário. É verdade, parece básico. Mas vamos então ver, de forma a conseguir gerir melhor o teu ordenado, vais ter de construir um orçamento mensal, certo? Pois só assim consegues perceber quais são os teus gastos.
Nesse orçamento devem estar o teu rendimento, ao qual deve ser retirado o valor das despesas fixas. Consoante a tua realidade, terás mais ou menos despesas fixas obrigatórias que tens de garantir que o teu salário consegue suportar. Podes usar os teus extratos bancários dos últimos 3 meses para te auxiliar nesta tarefa. O valor que sobrar depois de pagares todas as tuas despesas fixas, deves dividir uma parte para a tua poupança e uma parte para as tuas despesas variáveis, como por exemplo as saídas, o consumo, as refeições, etc. Caso o teu salário não seja suficiente para as despesas fixas, por exemplo, a renda, o empréstimo da casa e respectivas contas, o combustível, o passe mensal, as compras de supermercado, as creches dos teus filhos, os seguros, enfim, todas essas coisas, tens de fazer algo para mudar a tua situação. Ou reduzes essas despesas ou arranjas forma de ter mais rendimentos. Então, fica a segunda dica, que é a regra do 50-30-20. Quando temos por objetivo poupar, existem várias técnicas que podem ajudar. Esta é uma delas. Esta técnica consiste em distribuir o teu salário. 50% do valor para as despesas básicas ou consideradas fixas, 30% são para gastos variáveis e 20% corresponde ao valor que deve ser guardado. No entanto, estes valores que a Inês referiu não têm de ser seguidos à risca. Se, por exemplo, os teus gastos forem superiores a 50% do teu orçamento, então podes diminuir as outras percentagens. O principal desta regra, e que nunca devemos esquecer, é que sempre é importante reservar uma parte para a poupança. Vamos então à terceira dica. Define valores máximos para gastos variáveis. Depois de asseguradas as despesas fixas e a tua poupança, o restante deve ser dividido pelos gastos variáveis e não essenciais que gostas de ter. Coisas que te dão gosto de fazer e ter, como por exemplo, jantar fora. Eu gosto. Eu gosto tanto. Takeaway. Eu curto muito disto também. Quando não apetece-me cozinhar. Sim. Cuidados de estética. Também. Uma subscrição que te acrescente valor, etc. Bom, com base no que te sobrou, estabelece limites de gastos para cada uma das categorias que fazem parte das tuas despesas não essenciais, para que nunca gastes mais do que aquilo que ganhas. Uma das bases fundamentais para que faças uma gestão eficaz do teu salário é que consigas fazer face a todas as despesas que tens, fixas obrigatórias, poupança e variáveis e não essenciais. Isto é importante para que não vivas apenas para pagar contas. É importante relembrar que se o teu salário é curto e se sobra pouco dinheiro depois de pagares as tuas despesas obrigatórias, garantires a tua poupança é fundamental. Só depois de alguma poupança assegurada é que deves pensar nos gastos que te dão prazer e mantê-los também os mais baixos possível. Em tempos de maior aperto e talvez assim numa fase inicial em que ainda te estás a organizar, o teu salário pode não dar para aquilo que queres. Mas lembra-te que é um processo e apenas temporário. Dica 4. Mantém as despesas fixas baixas. Sim, a renda ou empréstimo da casa e respectivas contas, o combustível e o supermercado, entre outras, são despesas que não podes mesmo evitar. Por isso, deves fazer o que estiver ao teu alcance para que elas sejam o mais baixo possível. Lembra-te, gerir o salário de forma eficaz depende muito das decisões que tomas no teu dia-a-dia e que vão ter um impacto brutal na tua carteira. Sem dúvida. Vamos então à última? 5. Controla os teus gastos. Registar e controlar os gastos é uma das melhores práticas de finanças pessoais. Pensa comigo, se não fizeres esse controle, como é que sabes que estás a cumprir com os orçamentos que definiste e onde andas a gastar o teu dinheiro? Uma boa dica é registares os teus gastos uma vez por semana. Define um dia que possas e dedica uns minutos a fazer esse registro bem como os meios de pagamento que utilizas. Com estas dicas vais conseguir ter uma maior consciência do teu orçamento e de como gerir melhor o teu salário. Ainda não terminamos, por isso fica desse lado. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Este é o programa que te faz companhia todas as semanas, Mulheres de Esperança. Hoje iniciamos uma nova série ao qual chamamos
grão a grão, e já dizia a minha avó, enche a galinha ao papo. Começamos por dar uma ajuda para que possas gerir bem o teu salário, mas não podemos terminar sem falar sobre o que diz o nosso livro favorito sobre este tema. E qual é o nosso livro favorito? Pois é, tu já sabes. É o livro mais antigo do mundo, a Bíblia. E independentemente da tua religião ou crença, o livro de Provérbios no Antigo Testamento tem inúmeros e excelentes princípios sobre como lidar com o dinheiro de forma apropriada. Então escuta. Na casa do sábio há ricos e preciosos tesouros. O insensato gasta tudo o que tem. Provérbios 21:20. Gastar menos do que se ganha é uma premissa indispensável na vida de todos nós. Como já falámos hoje, é preciso ter um controle financeiro eficaz, controlar gastos e consumir de forma consciente. Em Provérbios também está escrito: a riqueza adquirida à pressa diminui, a que se junta, pouco a pouco, pode tornar-se grande. Isto está escrito em Provérbios 13:11. Conforme diz a nossa série, grão a grão, o correto a fazer é poupar diariamente para poder investir com regularidade. Educa-te financeiramente. Provérbios também diz-nos o seguinte: uma pessoa generosa prosperará, e quem largamente der, largamente receberá. Não adianta ser bem-sucedida, ter fartura, fazer bons investimentos e não ser generosa com as pessoas que te rodeiam. Pessoas generosas refletem o amor de Deus. Ter uma vida financeira próspera é o desejo da maioria das pessoas. E entender como a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos pode ajudar nessa caminhada, tornará a nossa trajetória mais suave. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Se achaste o conteúdo útil, encorajamos-te a partilhares com uma amiga que precise de dicas para organizar a sua vida financeira. Mas esta série está só a aquecer. Ui, se está! Na próxima semana temos mais dicas e sugestões para ajudar a tua vida financeira. Não percas! Partilha connosco o que mais gostaste de aprender hoje, envia uma mensagem ou comentário através das nossas redes sociais. Desejamos que encontres esperança hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal. TM Portugal. TM